Como agradecer por tudo que fizeste a mim. Não merecedor, mas provaste o seu amor sem fim. As vozes de 1 milhão de anjos não expressam a minha gratidão. Olhem pra mim, tudo que sou e o que almejo ser, a quem eu devo tudo a ti. Adeus, cantem conosco, seja a glória, cantem. Adeus, seja a glória. Adeus, seja a glória por tudo que fez por nós. Com seu sangue, aleluia, com seu sangue lavou-me, seu poder transformou-me. Adeus, seja a glória para sempre, amém. Quero viver para ti, sua vontade obedecer. Aqui ó, e se o aplauso, as ovações, parabéns eu receber do Calvário, irei me gloriar com seu sangue, aleluia, com seu sangue lavou-me, seu poder levantou-me. Por isso, adeus, seja a glória para sempre, amém. God be the glory, to God be the glory, to God be the glory for all the things He has done with His blood. He has saved me, with His power. He has raised me. To God be the glory for the things He has done. Quero viver para ti, sua vontade eu quero e preciso obedecer. E se o aplauso eu receber do Calvário, me gloriar com seu sangue lavou-me, seu poder resgatou-me.
escreveu São Lucas, capítulo de número 9. É o terceiro dos evangelhos do Novo Testamento. Quem encontrou pode dizer amém? E convocando os seus 12 discípulos, deu-lhes virtude e poder sobre todos os demônios, e para curarem enfermidades. E enviou-os a pregar o reino de Deus e a curar os enfermos. E disse-lhes: nada leveis convosco para o caminho, nem bordões, nem alforje, nem pão, nem dinheiro, nem tenhais duas vestes. E em qualquer casa em que entrardes, ficai ali, e de lá saireis. E se em qualquer cidade vos não receberem, saindo vós dali, sacudi o pó dos vossos pés, em testemunho contra eles. E saindo eles, percorreram todas as aldeias, anunciando o evangelho e fazendo curas por toda parte. Eu gostaria de repetir com a igreja o verso de número 6. Vamos lá, no 3. E saindo eles, percorreram todas as aldeias, anunciando o evangelho e fazendo curas por toda a parte. Pai querido, neste momento nós queremos lhe agradecer pelo poder do teu Espírito Santo que está conosco, que está com a tua igreja, pelo poder do teu nome, que o Senhor abençoe a cada um de nós. Senhor, aqueles teus filhos que nesta noite, por algum motivo não puderam vir, que o Senhor possa lhes abençoar. E aqueles que ainda por alguma ocasião estejam a caminho, que o Senhor lhes abençoe e lhes permitam chegar nesta noite. Ó Deus querido, e outros que por alguma influência não puderam chegar, que o Senhor possa abençoá-los agora em seus lares. Nós estamos, ó Pai, lhe pedindo, porque sabemos que o Senhor tem compromisso com a tua palavra e não compromisso para conosco. Mas neste momento, Senhor, recebemos de coração aberto, ó Deus amado, a visita do teu Espírito e pedimos: fale a tua igreja nesta noite. É o que nós pedimos e assim já te agradecemos, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo. E a igreja do Senhor diz: amém. Podeis assentar. Queridos e amados irmãos, nesta noite nós observamos, na leitura oficial e também no decorrer desse momento, agora que lemos um texto, que o Senhor Jesus, Ele utiliza de seus discípulos. Os discípulos do Senhor, eles foram convocados para que estivessem junto dele. Este é o primeiro plano de visão, para que eles pudessem aprender, para que eles pudessem viver experiência. Em segundo plano, o Senhor lhes envia para que eles possam executar uma missão. E nós não encontramos muita dificuldade, analisando a vida dos discípulos, nós encontramos alguns aspectos importantes. E entre esses aspectos importantes, a dependência do Espírito Santo hoje, na ausência da pessoa física do Senhor Jesus, a presença do Espírito Santo é de suma importância. Em Atos capítulo 1 e o versículo de número 8, a palavra do Senhor, ela nos diz que o Senhor Jesus, ele dissera aos seus discípulos, a todos os seus acompanhantes, a todos os que estavam com ele: e recebereis a virtude do Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em Judeia e em Samaria, até os confins da terra. Então nós encontramos, primeiro, a Jerusalém. Quando o Espírito Santo de Deus está sobre as nossas vidas ou vem nos visitar, o primeiro avanço do discípulo do Senhor é evangelizar a Jerusalém. O que é a Jerusalém, simbolicamente falando hoje? A Jerusalém é o que está à nossa volta, é o lugar em que estamos presentes. Em sequência do versículo de número 8 do primeiro capítulo de Atos, nós encontramos Samaria, depois a Judeia. O que é a Judeia? A Judeia é a vizinha da cidade de Jerusalém, ou seja, é a nossa vizinhança. Após evangelizarmos o ambiente onde estamos, nós estaremos evangelizando a toda a vizinhança, a todas as cidades vizinhas. E por fim,
estaremos visitando e evangelizando Samaria. Samaria para os judeus era o indesejável. Nenhum judeu se dava bem com os samaritanos, mas com o Espírito Santo de Deus, o Senhor Jesus lhes diz: vocês vão evangelizar Jerusalém, vocês vão evangelizar a Judéia, mas também vão evangelizar a Samaria. Samaria são os povos que às vezes nos rejeitam. Samaria são os povos que às vezes temos rejeitado. Samaria são as pessoas que pensamos que para eles não existe salvação, mas o Espírito de Deus, quando ele vem sobre nossas vidas, nós podemos evangelizar estas três classes, pelo menos, cheios do Espírito Santo. E como o Espírito Santo está sobre esta igreja e tem ministrado, ordenado e direcionado esta igreja, eu ainda lhes digo que ainda existe a quarta parte, que é até os confins da terra, ou por toda a terra, assim como queiram, a quarta parte da evangelização de Atos 1:8, e nós encontramos a fidelidade de Deus, o amor de Deus, para que possa nos enviar para o campo missionário, para o mundo onde nós não imaginamos, o mundo onde nós pensamos que não iremos alcançar, mas todas estas coisas somente através do Espírito. E eu quero lhes falar que o Senhor, antes de enviar os seus discípulos, o que ele fez? No primeiro versículo do capítulo 9, diz que o Senhor deu aos seus discípulos virtude e poder. Abra sua Bíblia em Lucas capítulo de número 9, e nós vamos ver no versículo 1: e convocando seus 12 discípulos, deu-lhes virtude e poder. Sobre quem? Sobre todos os demônios, e para curarem enfermidades. O Espírito Santo que está sobre você não é somente para falar em línguas. O Espírito Santo que está sobre você não é somente para ser utilizado aqui dentro da igreja. Deus nesta noite vai levantar homens e mulheres para que através do seu Espírito possa ter autoridade sobre quem, pastor? Primeiro, sobre os demônios. Os demônios estão cercando as pessoas nas vielas, cercando as pessoas nas encruzilhadas, cercando as pessoas nas ruas. Os demônios estão cercando as pessoas dentro dos seus lares, dentro de suas famílias. Mas eu quero lhe dizer que Deus vai usar você, porque você é um discípulo de Deus. Você vai ser usado por Deus para que possa expulsar toda a castra de demônios. O Senhor também, Ele nos dá autoridade sobre os demônios. E eu lhes digo nesta noite, porque creio, e creio porque está escrito na palavra, e creio porque o Espírito Santo está aqui nesta noite, também autoridade para curar. Se você quer nesta noite, no início desta mensagem, você já pode receber, porque o Espírito Santo está te dando autoridade agora. É agora, não é amanhã, não é depois da manhã, mas o Espírito Santo está te dando agora. Oh, aleluia! Então receba o dom e a autoridade do Espírito de Deus. Autoridade sobre primeiro quem? Os demônios. Autoridade sobre as enfermidades. E Jesus, ele envia os seus discípulos. E os seus discípulos são enviados de 2 a 2. E olhando para a classificação de 2 a 2, fica mais fácil para se ter uma assistência, para se ter uma evangelização. O Senhor envia de 2 a 2, porque primeiro, se um tropeçar, o outro pode apoiá-lo. O Senhor envia de 2 a 2 porque os dois podem combinar em oração para saberem a vontade de Deus. O Senhor envia de 2 a 2 porque o testemunho de um é reforçado pelo outro. Eu ando com meu irmão e ele dá testemunho de mim. Realmente este é um homem de Deus. E eu dou testemunho dele. Realmente este é um homem de Deus. Realmente ele está buscando ao Senhor. E eu darei testemunho dele. Realmente ele está buscando ao Senhor. Realmente ele lê a palavra. E eu falarei a mesma coisa. Realmente ele está lendo a palavra. O testemunho de cada um é reforçado pelo outro. Quarto lugar, um pode se encontrar com o outro e admoestar o outro. Por isso que Jesus mandou 2 a 2.
Imagine se os discípulos saíssem de um a um e cada um fosse para um lado, cada um fizesse o que queria, no meio do caminho curasse os enfermos, no meio do caminho repreendesse os demônios e de repente recebesse a glória para si e ficasse com a glória, e poderia acontecer o que aconteceu com Satanás, porque tentou se investir da glória de Deus e foi do céu abaixo. Mas aí quando tem 2 a 2, um pode admoestar o outro. Rapaz, não é assim, toda a glória pertence a Deus, não é por este caminho, temos que ir por este, não é por este lugar, é pelo outro. Por isso que Jesus enviou de 2 a 2. Em quinto lugar, podem trocar impressões da palavra de Deus. Imagine, senhores, você lendo um trecho da Bíblia e de repente as escrituras te revelam alguma coisa, mas aí você não tem ninguém para perguntar, mas Deus te enviou para um companheiro. Você pode conversar com este companheiro e à luz do Espírito Santo ele vai discernir o que o Espírito quer falar através desta escritura. E por fim, podemos um ao outro estimular em amor e também em boas obras. Abra sua Bíblia em Hebreus, capítulo de número 10, e eu vou lhes falar. Se você quiser comer, coma, porque essa comida aqui, como eu digo, não é comida instantânea, não é comida requentada. Desceu há poucas horas, a menos de 2 horas do céu, e foi feita no joelho. Se você crê, nesta noite pode comer. Hebreus capítulo 10 e o versículo 24. Consideremos-nos também uns aos outros, para os estimularmos ao amor e às boas obras. Nós devemos estimularmos-nos uns aos outros. Para quê? Para que venhamos praticar, primeiro, o amor, a caridade, e o segundo passo, as boas obras. Jesus, ele envia os 12 discípulos de 2 a 2, 6 grupos investidos de poder e de autoridade, e eles encontram esta bênção sobre a sua vida, esta oportunidade sobre o seu viver. E por esta questão, nesta noite, o Espírito de Deus quer nos falar 7 passos de um verdadeiro discípulo. Vamos repetir? 7 passos de um verdadeiro discípulo. A igreja hoje representa os discípulos do Senhor. Então, como os discípulos do Senhor, o primeiro passo é que nós devemos desempenhar toda a nossa missão sob a autoridade da virtude e do poder do Espírito Santo de Deus. Nós precisamos nos encontrar sob a autoridade de Deus. Nós precisamos nos encontrar sob a dependência do Espírito Santo de Deus. Nós precisamos nos encontrar à disposição para que o Espírito Santo de Deus venha nos usar. Olha, queridos, domingo isto aqui ficou inflamado pelo Espírito de Deus. Por quê, pastor? Não é por causa do pregador, não é por causa do ministério, mas porque a igreja está tornando o seu coração à disposição do Espírito Santo, porque a igreja está abrindo o seu coração para a disposição do Espírito Santo. E quando nós entendermos isto melhor, claramente e de uma forma mais ampla, Deus, ele não vai fazer só aqui dentro do templo, mas Deus vai fazer na rua, Deus, ele vai fazer no mercado, Deus, ele vai fazer no ponto de ônibus, Deus vai fazer na sua faculdade, Deus, ele vai fazer na sua escola, Deus vai fazer em qualquer lugar onde você estiver. Deus, ele vai operar maravilhas, milagres e prodígios, porque você é um discípulo de Deus. Abramos nossas Bíblias em Marcos capítulo 3, versículo 3, 6 e 7. E disse ao homem que tinha a mão mirrada: levanta-te e vem para o meio. E, tendo saído os fariseus, tomaram logo conselho com os herodianos contra ele, procurando ver como mataria. E retirou-se Jesus com seus discípulos para o mar, e seguia-o uma grande multidão da Galiléia e da Judéia. O Senhor Jesus, o próprio Senhor Jesus, ao ser batizado em águas, com o batismo do João, o batismo do arrependimento, ele começou a fazer a sua obra. Mas antes de fazer a sua obra, desce o Espírito de Deus, e ele é revestido pelo Espírito de Deus.
No momento em que ele está sendo batizado, o Filho está sendo batizado, o Espírito Santo aparece em uma forma simbólica de uma pomba, e do alto dos céus escuta-se uma voz: este é o meu Filho amado, em que me comprazo. Dali o Senhor Jesus saiu e foi conduzido pelo Espírito ao deserto, para que fosse tentado pelo diabo. Tendo passado por toda aquela provação, ele começa em sequência o seu ministério. Mas é um ministério aprovado pelo Pai, um ministério investido e sob a autoridade do Espírito Santo. Então o que acontece? Em uma reunião na sinagoga, Jesus, ele olha para aquele homem que tinha uma das suas mãos mirradas, ou seja, uma das suas mãos leprosa, e aquele homem estava na sinagoga. Naturalmente ele não poderia ficar ali, porque não se podia estar na sinagoga nenhum leproso, nenhum homem defeituoso, ninguém que tivesse algum problema de deficiência natural, biológica. Mas de repente Jesus olha para ele e chama: vem para o meio. Deus, ele vai te usar para chamar as pessoas para o meio. Deus, ele vai te usar para convidar homens e mulheres para vir para o meio. Vir para o meio é vir para onde Jesus está. Se deslocar para o meio é se deslocar para onde Jesus está. De acordo com Ezequiel, Jerusalém fica no centro do mundo. No centro de Jerusalém havia um tabernáculo. No meio do tabernáculo havia um lugar santo. No meio do lugar santo existia um lugar santo dos santos. No meio do lugar santo dos santos existia um altar. E no meio deste altar existe um cordeiro. E eu quero lhe dizer que este cordeiro está aqui nesta noite para tomar a nossa vida, para abençoar a nossa vida, para curar-nos das enfermidades e para dizer: meu filho, vai, porque eu te credencio nesta noite. Tu és meu discípulo, tu és minha discípulo, e em nome do Senhor Jesus tu vais estar sobre a autoridade. Em sequência deste grande milagre do homem das mãos mirradas, o que acontece, pastor? Todos os fariseus, todos os escribas já se levantam de suas cadeiras e tentam matar o mestre. Mas ele sai, e ao sair, quem acompanha? Todos os que são da cidade da Galileia e da cidade da Judéia. Eu quero dizer que aquele que tem unção de Deus, aquele que está sobre a unção de Deus, o Espírito Santo do Senhor, ele vai fazer alguém lhe acompanhar, ele vai fazer os necessitados te ouvirem, ele vai fazer as pessoas problemáticas te procurarem, porque verão que na tua vida existe solução, não através de tuas mãos, não através de tuas palavras, mas através do poder soberano e sobrenatural do nosso Deus. Se você crer nessa noite, manda pelo menos uma rajada de glória e aleluia para ele, porque ele está presente aqui nesta noite. Aleluia. Primeiro passo de um verdadeiro discípulo: desempenhar a sua missão sob virtude e poder. De quem? Do Espírito Santo. Segundo passo: pregar o evangelho e curar os enfermos. Nós conhecemos e sabemos, ao lermos das Escrituras e principalmente os Evangelhos, que Jesus, ele tinha um ministério tríplice. Ele ensinava, ele pregava e ele curava. Nós encontramos dentro disso. Então Jesus, ele ensinava para que se pudesse formar discípulos, formar alunos. Jesus, ele pregava para que as pessoas pudessem se arrepender, as pessoas pudessem conhecer o reino dos céus. E também Jesus curava para que as pessoas pudessem ter uma comodidade, um conforto pessoal. Jesus, quando nos chamou, ele nos chamou com o mesmo objetivo: de formar discípulos, para que estes discípulos, como eu, como você, como cada um de nós, Jesus nos chamou para que nós venhamos desempenhar pelo menos um desses três ofícios: pregar, ensinar e curar. Nós precisamos ensinar as pessoas que estão lá fora que o único caminho é Jesus Cristo,
que a única verdade é Jesus Cristo, que o único Salvador é Jesus Cristo, que o único que morreu por nós é Jesus Cristo, que o único que nos sustenta é Jesus Cristo, o único que nos dá paz é Jesus Cristo, e o único capaz de perdoar pecado se chama Jesus Cristo. O mundo hoje está precisando, necessitando de que nós venhamos ensiná-los que Jesus Cristo é a solução para tudo. Muitas pessoas estão fazendo campanhas, estão fazendo mandingas dentro das igrejas, estão se estabelecendo com diversas formas para que se aproxime uma solução para a vida de um e de outro. Mas essa solução às vezes não é atingida, não é conceptível. Por quê, pastor? Porque não se prega, não se ensina que é Jesus que é a solução. Ei, querido, você não precisa tomar banho de sal, você não precisa ficar 10 dias debaixo d'água para que você receba a sua vitória. Jesus Cristo, Ele tem a última palavra. Jesus Cristo, Ele tem o tudo para o nosso viver. Jesus Cristo, Ele é a solução para os nossos problemas. E como é que eu faço? Chegando-se diante dEle, nós podemos pedir: Senhor, dá-me uma palavra, Senhor, dá-me a solução. E Ele diz: na hora eu dou. Porque quero, eu faço, porque tenho todo o poder no céu e na terra. A igreja do Senhor Jesus precisa ensinar que Jesus, Ele tem todo o poder no céu e na terra. Pregar, Jesus também nos chamou para pregar. Pregar o que, pastor? Pregar o Evangelho, pregar a solução, pregar a palavra, pregarmos o que Ele mesmo deixou redigido para todo o mundo. E se nós fizermos isto, estaremos salvando multidões de pecado. Queridos, Deus tem te levantado como discípulo. Deus tem te levantado como uma serva. Deus tem te levantado como um servo. Deus tem te levantado como um obreiro, como uma obreira. E nós vamos conseguir, aleluia, cumprir a nossa missão, cumprir a nossa tarefa sob a presença do Espírito Santo de Deus. E nós encontramos então um povo que somente este povo tem poder para curar. Pastor, mas eu conheço curandeiros e eles curam. Claro que curam, mas depois o problema volta. Pastor, eu conheço algumas pessoas que têm algumas questões que se você chegar lá ele resolve na hora, mas depois volta em dobro. Mas eu quero lhes dizer que o único povo que recebeu do Espírito Santo autoridade para expulsar os demônios e as enfermidades se encontra aqui nessa noite. Então Deus vai te dar essa autoridade na tua mão para curar os enfermos. Deus vai te dar essa autoridade nesta noite para que você com as tuas mãos possa expulsar os demônios e fazer a obra de Deus. Nós vamos estar lendo agora Mateus capítulo 10, versículos 7 e 8. E indo pregai, dizendo: é chegado o reino dos céus, curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios, de graça recebeste, de graça dai. E indo pregai, dizendo: é chegado o reino dos céus. É chegado o momento de Deus. É chegado a presença de Deus. Querido, quando você chega, Deus está chegando com você. Quando você aparece, Deus Ele está com você. E você pode dizer onde você chegar: é chegado o reino dos céus. Oh, aleluia! Eu quero lhes dizer nessa noite: assim diz o Espírito de Deus. Igreja, adenge, nesta noite é chegado sobre vós o reino dos céus. Primeiro, qual a nossa função? Após pregarmos e indo, pregai dizendo: é chegado o reino dos céus. Curai quem? Os enfermos. Limpai os, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios. De graça recebeste, de graça dai. Nós devemos curar os enfermos. O Espírito Santo está sobre nossas mãos. Nós devemos limpar os leprosos. A palavra de Deus, ela é a única que tem o poder, que através da pregação, ela limpa os leprosos. Pastor, o que o senhor quer dizer? Um leproso, ele é limpo de sua ranceníase? Um leproso, ele é limpo de suas feridas através de uma pregação? Sim.
A lepra hoje também pode ser representada ao pecado. Nós precisamos limpar os leprosos, não somente pregar, é chegado o reino dos céus, mas nós precisamos limpar os leprosos. Como eu limpo os leprosos? Pregando a palavra da verdade, pregando a santidade do nosso Deus, pregando que o nosso Deus é santo, pregando que a sua palavra é viva, pregando que a sua palavra é eficaz, pregando que só o Senhor, Ele tem o poder para curar e para limpar e para perdoar pecados. Quem tem poder para perdoar pecados, senão Deus? Somente Ele. Estes leprosos que estão espalhados pelo mundo, praticando injustiça, praticando uma vida de drogas, praticando uma vida no álcool, praticando uma vida encharcada na lama e no lodo, são estes leprosos que Deus quer te enviar nesta noite. São para estes leprosos que Deus vai te levantar, para que você pregue e para que você os limpe pelo poder de Deus. Curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos. Meu Deus, os mortos, como é que eu vou ressuscitar os mortos? Aqui, a palavra de Deus, ela tem duas vertentes. Literalmente, você pode encontrar um morto e pelo poder do Senhor, pode o ressuscitar, como já vi muitos pastores contando, e já vi com meus próprios olhos um morto sendo ressuscitado. Mas eu quero lhe dizer, você também pode ressuscitar mortos espirituais. A palavra de Deus em João capítulo 10 e o versículo de número 10 nos diz que o ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir. Ele veio para roubar a nossa felicidade, ele veio para matar os sonhos da humanidade, ele veio para destruir toda a comunhão que o homem pode ter com Deus. Mas eu quero lhe dizer, você é discípulo de Deus, você é uma serva de Deus, você é um servo de Deus, e através da pregação da palavra, o Senhor lhe dá autoridade para ressuscitar quem foi atingido pelo ladrão, que simboliza Satanás, e você vai ressuscitar esses mortos. Oh, aleluia! Oh, aleluia! Deus, nesta noite, Senhor, estamos ministrando a Tua palavra e pedimos na Tua autoridade, que esta autoridade seja também de ressurreição dos mortos. Mortos espirituais, mortos naturais, possam ser alcançados pelos discípulos de Tua casa. Como eu posso encontrar um morto? Um morto pode ser visualizado, um morto espiritual, através de uma pessoa que estava no caminho de vida, estava no caminho da luz, e de repente se apartou deste caminho, de repente se afastou deste caminho, e o Senhor, com a sua autoridade, Ele lhe faz identificar este morto. Este morto espiritual pode estar dentro da casa de Deus, como também fora da casa de Deus. Este morto pode estar em circunstâncias adversas, mas o Senhor, Ele tem a solução. Que solução é? As tuas mãos, a tua palavra. Ele te deu uma missão, Ele te ungiu, e este morto vai levantar, e a glória vai ser de quem? Vai ser de Deus. Toda a glória é de Deus. Que pelo menos você venha identificar pelo menos umas 3 pessoas que se afastaram do caminho. Coloca aí na sua mente essas 3 pessoas. Pastor, essa pessoa está desviada. Pensa aí, não fala comigo, mas pensa, essa pessoa desviou-se do caminho. Ore por elas agora, e em nome de Jesus, você vai chegar até essa pessoa e vai reconquistá-la para a glória de Deus, e vai trazê-lo de volta para a casa do Senhor. Em nome de Jesus, eu nesta noite ministro autoridade sobre a tua vida, a autoridade de um ministro, de um discípulo fiel, em nome de Jesus. Ressuscitai os mortos, expulsai os demônios, de graça recebeste e de graça dai. Tem gente que está cobrando quando uma vida é liberta. Tem gente que está cobrando quando Deus manifesta o seu poder. Há pessoas que cobram para operar sinais e maravilhas, pensando que a virtude é a dele, que o poder é o dele, que a graça é a dele. Eu quero lhe dizer, nada é permitido se o Senhor não quiser operar os sinais sobre a terra.
Nada é permitido se o Senhor não autorizar que se aconteça sobre as nossas vidas. Nada é permitido. E ei, eu vou te dizer, você foi escolhido por Deus antes de você ser formado no ventre de tua mãe. Antes que o mundo existisse, porque Deus, Ele na sua pré-existência, Ele já tinha todas as coisas firmadas. Ele já tinha a sua igreja, Ele já tinha os seus discípulos e a você. E para a glória de Deus, por isto que Ele deu o seu Filho unigênito, para que morresse, para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Quem creu em Cristo Jesus e o aceitou com o coração, nesta noite levanta sua mão e diga: Senhor, obrigado por salvar a minha vida. Obrigado por, além de salvar a minha vida, ter me escolhido como um discípulo teu. Oh, aleluia! O terceiro passo de um discípulo é viver uma vida de dependência divina. Nós encontramos no capítulo de número 9 de Lucas, nós encontramos quando Jesus ele envia os seus discípulos. Ele nos diz no versículo de número 3 do capítulo 9: E disse-lhes: Nada leveis convosco para o caminho, nem bordões, nem alforje, nem pão, nem dinheiro, nem tenhais duas vestes. O Senhor, Ele está permitindo os seus discípulos irem, mas estes discípulos, nem o cajado eles podem levar. Não podem levar nem a bolsa com dinheiro, uma sacola para esmola. Não pode levar nada. Eles têm que ir no caminho sem levar até mesmo 2 peças de roupa. Leva uma só. Isto quer dizer que nós devemos estar sobre a dependência de Deus. Quando eu me proponho a fazer aquilo que Deus quer, querido, pode me faltar tudo, mas eu tenho vida e sobrevivência pelas mãos de Deus. Nada me falta, porque acima de tudo eu tenho Deus. Abra sua Bíblia para comprovação disso, em Lucas 22 e 35, e vamos ver o que Jesus disse aos seus discípulos a respeito de quando Ele enviou-os. A seguir, Jesus lhes perguntou: Quando vos mandei sem bolsa, sem alforje e sem sandálias, faltou-vos porventura alguma coisa? Nada, disseram eles. Quando vos mandei sem bolsa, alforje ou sandálias, faltou-vos alguma coisa? E eles responderam: nada. O que está te faltando, querido? Nada. Por quê? Porque você deve fazer a obra de Deus sobre uma perspectiva divina. Você deve fazer a obra de Deus sob uma perspectiva do chamado que Ele tem para você, do ministério que Ele tem para a tua vida. Então, quando você se propõe a fazer a obra de Deus, nada vai te faltar. Pode te faltar amigos, pode te faltar um ombro para chorar, pode te faltar até mesmo alguém para repartir o pão contigo, mas eu quero lhe dizer, Jesus não falta do teu lado e Ele vai suprir nas suas necessidades. O justo não vai mendigar o pão, a descendência do justo também não vai mendigar o pão. Oh, aleluia! Ele não vai passar necessidade e nem ter fome. Por quê? Porque Deus não vai deixar faltar nada. Se você está preocupado em fazer a obra de Deus e está se esquivando, pensando, meu Deus, como é que vai ser? Como é que eu vou fazer? Eu quero lhe dizer, depois de colocar-te na presença de Deus, nada te faltará. Ei, quem vai te separar do amor de Cristo? Quem vai te separar do amor de Deus? Será a fome? Será a pobreza? O que vai te separar? Quero lhes dizer nessa noite, nada pode nos faltar e nada pode nos separar deste amor profundo de Deus para as nossas vidas. A glória de Deus eu vejo, eu sinto neste lugar nesta noite. E por esta ocasião, eu gostaria de fazer uma simples oração com você. Abra teu coração e diga a Ele, nesta noite, só a Ele: Senhor, eu preciso estar sob a tua dependência. Oh, aleluia! Eu preciso estar sob a tua dependência.
Eu preciso estar sob a tua dependência. Eu preciso estar, Senhor, aleluia, dependendo de ti. Porque eu sei que quando eu estiver dependendo de ti, nada vai me faltar. Oh, aleluia. Aleluia. Desce pão vivo do céu. Aleluia. Aleluia. Você quer ser um discípulo de Deus? Este é um passo, dependa de Deus. Quer ser um servo de Deus? Este é um passo, dependa de Deus. Você quer ser missionário de Deus? Este é um passo, dependa de Deus. Você quer ser um pregador de Deus? Este é um passo, dependa de Deus. Deus, Ele vai suprir as tuas necessidades no momento e na hora certa. Glória a Deus. O crente que vive sob a dependência de Deus é comparado a uma locomotiva sem trilho, alguns graus ao horizonte. E aí, quando ele vai chegando no final daqueles trilhos onde pode correr, girar, e ele pensa que agora vai desabar tudo, porque acabaram-se os trilhos, vem a providência dos trilhos e ele prossegue a sua caminhada. Deus, Ele quer dizer para você nesta noite que parece que você não tem nada no seu futuro, que parece que você não tem nada no seu porvir, que parece que você não tem nada à sua frente, parece que a sua visão foi passada uma borracha espiritual e disse: acabou os seus sonhos. Deus está dizendo assim: se você depender de mim, eu reconstituo parte por parte dos seus sonhos. Se você depender de mim, eu reconstituo parte a parte dos teus sonhos. Porque o que vai te faltar? Nada. Deus vivo, aleluia. Aleluia. Deus, Ele está neste lugar nesta noite, falando conosco. O quarto passo de um verdadeiro discípulo é que um discípulo, ele é enviado por Deus aos que creem. Um discípulo, ele é enviado por Deus aos que o aceitam. Abra sua Bíblia, Mateus capítulo 10, versículos 10 a 13. Nem alforjes para o caminho, nem duas túnicas, nem alparcas, nem bordão, porque digno é o operário do seu alimento. E em qualquer cidade ou aldeia que entrardes, procurai saber quem nela seja digno, e hospedai-vos aí até que vos retireis. E quando entrardes em alguma casa, saudai-a, e se a casa for digna, desça sobre ela a vossa paz. Mas se não for digna, torne para vós a vossa paz. Existem pessoas que estão pensando, a insistência é um trabalho de Deus. Há um pregador, amigo meu, que diz que o nosso Jesus não é a preço de banana, que nós devemos ficar empurrando ao povo, empurrando aos que não querem. Nós temos que falar a verdade, pregar a palavra, mas se resistirem, você se levante dali, retire-se dali e evangelize outra vida. Pare de ficar insistindo, porque o tempo é muito pouco. Jesus, Ele está voltando e nós precisamos evangelizar. Aqueles que não derem ouvido, vai se preparando, por gentileza, abra a sua Bíblia, Ezequiel. Nós vamos ler uma passagem, o Espírito Santo de Deus me coloca agora no coração. Ezequiel capítulo 3. Deus, Ele está a nos falar, queridos, nesta noite, que nós precisamos retirar o sangue de nossas mãos. O bom discípulo do Senhor, ele não leva a culpa do inocente sobre as suas mãos, mas ele faz a palavra de Deus acontecer sobre sua vida. O bom discípulo do Senhor, ele restaura vidas, abençoa a vida. Oh, glória a Deus. Mas nesta noite eu quero dizer que o Senhor Deus, Ele está te abençoando. Glória a Deus. Ezequiel capítulo 3 e o versículo 17. E eu estarei lendo. Aleluia. O Senhor, o Espírito de Deus falou-nos
para falar nesta noite e agora tocou-nos a tratar deste versículo. Preste atenção. Quem encontrou, diga amém. Filho do homem, eu te dei por atalaia sobre a casa de Israel, e tu da minha boca ouvirá a palavra e os avisará da minha parte. Quando eu disser ao ímpio, certamente morrerás, não o avisando tu, não falando para avisar o ímpio acerca do seu caminho ímpio para salvar a sua vida, aquele ímpio morrerá na sua maldade, mas o seu sangue da tua mão o requererei. É forte? Se Deus mandar você avisar o ímpio e você não for, quando este ímpio morrer, Deus vai requerer de você. Olha o 19: mas se avisares o ímpio e ele não se converter da sua impiedade e do seu caminho ímpio, ele morrerá na sua maldade, mas tu livraste a tua alma. Semelhantemente, quando o justo se desviar da sua justiça e fizer maldade, e eu puser diante dele um tropeço, ele morrerá, porque não avisando tu, no seu pecado morrerá, e sua justiça que praticara não virá em memória, mas o seu sangue da tua mão o requererei. Nós temos que ir ao mundo urgentemente, avisar ao mundo que está em pecado, avisar aos leprosos que estão cheios dessa chaga do pecado, para que Deus possa não requerer das nossas mãos. Às vezes nós nos acomodamos, às vezes eu me acomodo, às vezes você se acomoda, mas nessa noite essa mensagem de despertamento nos diz: levantai-vos, porque aqui não é o vosso descanso. Igreja do Senhor, levantai-vos, porque aqui não é o vosso descanso. Obreiros da casa do Senhor, levantemo-nos, porque aqui não é o nosso descanso. Nós precisamos avisar ao mundo que Jesus está voltando, e Ele vai requerer das nossas mãos o sangue daqueles que estão perecendo. Oh, Rabachara Baruixara Mandarabara. Oh, Ramaduri Cantarabaru Exara Madurabachara Mandar. Quantos estão dentro da cela, quantos estão dentro da cadeia, e poderia ser evitado isto, poderia ser evitado aquele caminho ao qual eles foram, se alguém pudesse vir até eles e pregar-lhes o evangelho, limpar-lhes a lepra, mas não fizemos, mas não fizeram, mas alguém não fez. Mas nessa noite Deus está te levantando, porque Ele fala para mim que Ele vai fazer através de você. Não deixe Deus requerer o sangue daqueles que vão perecer das tuas mãos, porque nós somos enviados aos que creem, aqueles que derem crédito à nossa pregação. Então, se não der crédito, não perca seu tempo. Corra, você já avisou a verdade, já avisou a palavra, já avisou o que o reino dos céus mandou, enviou você para fazer. Saia dali, vá para outro lugar e pregue a palavra, mas não deixe de pregar. E em nome de Jesus, pelo menos o sangue daquela alma que te rejeitou não vai ser requerida de tuas mãos. Assim mesmo é o ofício do pastor dentro da igreja. Muitas vezes nós ouvimos Deus falar, e Deus fala aos meus ouvidos: meu servo, faça isso, fale isto e isto. E eu sei, nem todas as pessoas vão aceitar, mas eu quero lhe dizer que pelo menos o sangue destes que não aceitam, e o dia que perecerem, Deus não vai requerer das minhas mãos, porque a minha responsabilidade eu já repassei para cada um deles. Então aqueles que o Senhor adverte sobre o pecado, aqueles que o Senhor adverte sobre a iniquidade dentro do templo, dentro da sua casa, e que são cobrados naquele grande dia, o Senhor dirá: foste infiel, eu enviei os meus filhos e você não quis, rapaz. Vou requerer o sangue da tua mão, mas deles não, eles não têm nada a ver com isso. Deus, nesta noite, nos traz a consciência que o passo de um discípulo deve ser real. O passo de um discípulo deve haver fidelidade, amor, mas também
nós temos que ter em nossos passos uma grande consciência para que o mundo que nos constrange. Abra a sua Bíblia, Mateus, capítulo 10 e o versículo de número 14. No quinto passo, ele deve ser firme às resistências. E se ninguém vos receber, nem escutar as vossas palavras, saindo daquela casa ou cidade, sacudi o pó dos vossos pés. Era um costume judeu, todo judeu, quando entrava numa cidade, e ali eles observavam os costumes, principalmente os costumes gentílicos. Quando eles entravam e viam que não existia ali uma vida e os costumes judaicos, então eles saíam da cidade. E quando saíam da cidade, eles sacudiam os pés, tiravam a poeira, ia para outra cidade e voltava para o seu lugar. Isto é, eles estavam rejeitando, na realidade, os costumes errôneos daqueles gentios. Quando Jesus enviou os seus discípulos, ele fez a mesma coisa. Ele deixou os seus discípulos no mesmo costume judaico. Então o que ele diz? Quando você for não aceitarem, saia daquela casa ou daquela cidade, porque rejeitaram não a vocês, mas rejeitaram a mim. Então vocês sacudam o pé e tirai a poeira dos vossos pés e saiam. Eu quero lhe dizer, Deus nesta noite, Ele vai preparar por esta questão sapatos especiais do Evangelho, para que você possa entrar nesta São Pedro da Aldeia. O projeto de evangelização foi criado para São Pedro da Aldeia. Nós cremos e sabemos que foi Deus que enviou este projeto, mas irmãos, às vezes fica difícil de cumprir, sabe por quê? Existe uma resistência muito maligna para que não possa ser cumprido. Às vezes queremos fazer, às vezes fazemos, mas em nome do Senhor Jesus, nós temos que mobilizar a nossa igreja, nós temos que mobilizar os nossos irmãos para que todos nos levantemos e evangelizemos São Pedro da Aldeia. Pastor, mas nós moramos aqui em Morro dos Milagres, mas o plano de Deus é São Pedro da Aldeia completo. Nós vamos evangelizar em nome de Jesus. E quem o Senhor vai utilizar? O Senhor Deus, Ele vai utilizar cada um de nós. O Senhor Deus, Ele vai utilizar cada um dos irmãos. E como é que vai ser isto? O Senhor, Ele vai nesta noite nos revestir de uma tal forma que nós vamos receber autoridade, vamos receber mais poder e nós vamos sair daqui diferente em nome do Senhor Jesus. Daqui a pouco não vai ser só São Pedro da Aldeia. Daqui a pouco nós vamos estar em Araruama, daqui a pouco nós vamos atingir Iguaba, Iguabinha, vamos lá, Cabo Frio, daqui a pouco a igreja está em Búzio, mas nós vamos fazer aquilo que Deus determinou. Pergunta ao seu irmão que está ao seu lado, você quer que Deus venha requerer o sangue daqueles que vão perecer das suas mãos? É claro que não, né? Glória a Deus. Então, em nome do Senhor Jesus, nós devemos também, queridos, aprender o seguinte hoje, que devemos expulsar a toda opressão maligna. Eu não sei se os irmãos já passaram por esta experiência, mas existem algumas pessoas que nós estamos evangelizando e sempre aparece alguém para retirar a atenção da pessoa que está sendo evangelizada. Sempre aparece alguém com outro assunto e aí você fica perdido, não é assim? Perde a linha de raciocínio. Veja o que Paulo fez. Abra sua Bíblia em Atos capítulo 13. O apóstolo Paulo fez isso, mas eu vou lhe dizer, cheio do Espírito Santo. Se não for com o Espírito Santo, não adianta fazer. É por isso que todas as vezes que saímos para fazer uma evangelização, nós oramos, nós falamos com Deus. Eu vou pedir a algum irmão que leia Atos capítulo 13, versículos 5 e depois 8 a 12. Salamina anunciavam a palavra de Deus, e nas sinagogas judaicas tinham também João como auxiliar, mas opunha que lhes iríamos no mágico, porque assim se interpreta o seu nome, procurando afastar da fé Procônsul. Então Procônsul, vendo o que se sucederá, creu
maravilhado com a doutrina do Senhor. Vamos ler, continuando. Todavia Saulo, que também se chama Paulo, cheio do Espírito Santo e fixando os olhos nele, disse: ó filho do diabo, cheio de todo engano e de toda malícia, inimigo de toda a justiça, não cessarás de perturbar os retos caminhos do Senhor? Eis aí, pois, agora contra ti a mão do Senhor, e ficarás cego, sem ver o sol por algum tempo. No mesmo instante, a escuridão e as trevas caíram sobre ele, e andando à roda, buscava a quem guiasse pela mão. Então o procônsul, vendo o que havia acontecido, creu, maravilhado na doutrina do Senhor. Paulo estava evangelizando, e de repente o que acontece? Vem Elimas, o encantador. Elimas significa o encantador. E aí Elimas vem e retira a atenção do procônsul que está sendo evangelizado. E Paulo, cheio do Espírito, o que ele faz? Ele toma uma atitude diferente, uma atitude de discípulo, uma atitude de servo. Expulsa o demônio daquele homem e ainda lhe impõe: olha, agora a mão do Senhor vai vir sobre ti e tu ficarás cego por algum instante. E então isto aconteceu, e o procônsul, na hora que viu aquilo, ele viu que a obra de que Paulo estava falando e os caminhos retos do Senhor eram realmente verdadeiros. Creu e recebeu ao Senhor Jesus Cristo. Nós devemos repreender os demônios que estão querendo entrar no caminho reto do Senhor. E nós vamos fazer isto nesta noite. Nós vamos repreender os demônios que estão impedindo a igreja de avançar pelas ruas, pelos caminhos, pelos becos desta cidade. E nós vamos entrar em nome do Senhor Jesus. Repita comigo, em nome do Senhor, esta sentença: Senhor, nosso Deus, em o nome do Senhor Jesus Cristo, nós lhe pedimos autoridade. Nós te pedimos que o Senhor envie os seus anjos, retirando agora, por tua misericórdia, todos os demônios que têm aprisionado as vidas neste lugar, nesta região, neste bairro. Em o nome de Jesus, nós repreendemos, nós te pedimos, Senhor, abre os olhos daqueles que estão nas trevas e nos envie, e que eles recebam e que eles vejam que o Senhor é verdadeiro, o verdadeiro Deus. Amém. Deus, Ele está com você. Quando você sair nesta noite daqui, irmão, quando você sair desta noite aqui, irmã, você vai sair diferente. Eu vejo o óleo de Deus passando-se na sua face. Quando você descer, quando você sair daqui, glória a Deus, vai ser como Moisés quando desce do Monte Sinai. Ninguém conseguia olhar para o seu rosto. O que é que houve? Vocês olham para mim? Não consigo. Por quê? Porque você está resplandecente. O Rabacharabaturi canta labarabatara. O Espírito de Deus está sobre a tua vida nessa noite. Aleluia. Deus, Ele está lhe dando nessa noite a bênção de ser um discípulo fiel, um discípulo verdadeiro. O inimigo pensa que você nasceu no Evangelho para ficar acomodado, mas você vai começar a caminhar. E agora, ou ele vai de marcha ré para outro destino, ou você vai passar por cima dele. Mas a glória de Deus, ela vai acontecer na tua vida. Glória a Deus. Expulse as opressões demoníacas no lugar que você chegar. Um grande mestre, um grande professor, um grande homem de Deus, que eu fui aluno dele, um príncipe dos pregadores do Brasil.
ele dizia: quando você chegar numa cidade, ou quando você for assumir uma congregação, quando você for assumir uma igreja, quando você assumir um local, você chegue naquele lugar, o lugar mais alto da cidade, ou chegue na esquina daquela rua, na encruzilhada daquela rua, e diga, sem ver ninguém: demônios, em nome do Senhor Jesus, agora eu estou aqui. O reino de Deus está estabelecido na minha vida e através da minha vida neste lugar. Se retire deste local, porque a operação de Deus vai começar aqui. Irmãos, o mundo espiritual é um mundo que não é conceptível aos nossos olhos naturais. E nós temos, pela misericórdia de Deus, visto muitos demônios, muitos inimigos em volta destas ruas, em volta deste lugar. Mas a igreja, ela pode sim expulsar os demônios e liberar as vidas para que elas tenham Cristo e recebam Cristo em seus corações. Abra sua Bíblia para terminarmos em Marcos 6, 12 e 13. Então eles foram e pregaram que se arrependesse. Também expulsavam muitos demônios, ungiam muitos enfermos com óleo e os curavam. Aleluia! E saindo eles, pregavam para que se arrependesse. Fique de pé nesta noite. Eu quero lhe dizer que você saindo daqui nesta noite, você já está habilitado para pregar, para que o mundo venha se arrepender. Que estas palavras nesta noite, sobre a glória plena de Deus, estes 7 passos de um discípulo verdadeiro e fiel do Senhor, que você possa guardar no seu coração, que você possa registrar agora na tua mente, no teu viver, e através de hoje, você permita para que Deus possa operar firme e grandemente na sua vida. Estenda suas mãos para receber a bênção e a ministração de Deus nesta noite. Pai, em teu nome, nós ministramos, Senhor, o que o Senhor nos mandou falar à tua igreja. E pela misericórdia, ó Senhor, assim como disse o teu Espírito aos nossos corações, eu te peço que o Senhor fale a cada vida nesta noite. A consciência, ó Senhor, de sermos um discípulo que não somente esteja revestido do poder, mas também que venha resgatar almas para o teu reino, vidas, ó Senhor meu Deus. Que o Senhor especialize cada um de nós nesta noite, para que possamos curar os enfermos. Senhor, que o Senhor venha nos especializar nesta noite, para que nós venhamos expulsar os demônios. Que o Senhor venha nos especializar nesta noite, para que nós, ó Pai, possamos limpar os leprosos. Que nós possamos, ó Pai, nos especializarmos através da tua unção, da tua autoridade e da virtude do teu poder, do Espírito Santo. Ó Deus querido, que o teu Espírito capacite a tua igreja e que nós venhamos fazer grandes coisas para o teu reino, para o teu trono. E que a tua glória e o teu nome seja glorificado a partir de hoje, como antes já fora, para sempre, 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 porque a tua benignidade, ela dura para sempre. Em nome de Jesus, eu declaro que está sobre cada um dos irmãos as bênçãos do Senhor e a ministração de poder e de autoridade e a virtude do Espírito Santo, em nome de Jesus, que os senhores possam receber neste momento, em nome do Senhor nosso Deus. E a igreja do Senhor diz: